vamos chegando na live de hoje. O que você vai ver hoje? Como a inflamação se instala no nosso corpo? Quais os sintomas da inflamação crônica? Como identificar a inflamação crônica? Quais doenças a inflamação crônica ela pode desencadear? O que é, na verdade, que tanto falam uma dieta anti-inflamatória? Quais os alimentos que fazem parte dessa dieta anti-inflamatória? Como a dieta anti-inflamatória pode te ajudar a perder peso? Os médicos, eles estão aprendendo que uma das melhores maneiras de reduzir a inflamação não está no armário dos remédios e nem lá na farmácia, mas ela está lá na geladeira e na nossa cozinha. Seguindo uma dieta anti-inflamatória, você pode combater a inflamação para sempre. Mas o que uma dieta anti-inflamatória faz? Hoje você vai entender tudo isso aqui nessa live. Essa live está bem completa. Não vai precisar estar procurando mais em outros vídeos, em outros canais. Eu trouxe tudo que você precisa saber sobre os melhores alimentos anti-inflamatórios, como você desenvolve a inflamação crônica e, afinal de contas, o que é essa inflamação crônica que tanto falam. Mas deixa eu dar uma olhadinha no chat antes. Boa noite, quem está aqui comigo na live? Dá uma boa noite. Quem está aqui comigo? Vamos ver quem está aqui. Bora, povo, mandar boa noite aqui no chat. Boa noite, quero ver quem está comigo. Boa noite, de Curitiba, English Online, boa noite. Magda, boa noite, obrigada por dedicar um tempo de vocês aqui para mim. Valcir Miranda de Souza, um beijo, Magda. Beijo, obrigada. Valmir Félix, Nova Iguaçu, obrigada, Valmir. Quem mais está aí online? Quem mais está dedicando um tempinho para me assistir? Então, vamos começar a live, porque hoje o conteúdo é extenso. Pega o teu café, pega o teu chá, pega a tua água de cravo. Boa noite, obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui prestigiando. Hoje você vai entender tudo o que tantos e tantos canais falam sobre inflamação, o que é inflamação, tem que cuidar com a inflamação, eu preciso me desinflamar. Eu vou começar te explicando o que é, primeiro, uma dieta anti-inflamatória e o que ela vai poder fazer pela tua saúde. Você já ouviu falar nessa dieta anti-inflamatória? Escreve aqui no chat. Já ouviu falar? Ela pode transformar a tua vida. Bom, eu vou começar te explicando. O teu sistema imunológico, ele é ativado quando o teu corpo, ele reconhece que tem algo estranho dentro. Pode ser um micróbio, um vírus, uma bactéria, um pólen de uma planta, produto químico. Isso vai desencadear um processo chamado inflamação. E ataques intermitentes de inflamação direcionados a invasores são verdadeiros ameaçadores para a saúde da gente. Então, o corpo, ele promove uma ação anti-inflamatória não só para eliminar vírus e bactérias, mas também para eliminar corpos estranhos que passam pelo nosso intestino quando o nosso intestino fica permeável. E uma das ferramentas mais poderosas hoje para combater essa inflamação realmente não está na farmácia, está lá no supermercado, na feira. Muitos estudos experimentais demonstraram que componentes de alimentos ou bebidas, eles têm efeitos potentes anti-inflamatórios. Escolha os alimentos certos e você poderá reduzir o risco de doença, dizem os pesquisadores. E se você escolher consistentemente os alimentos errados, você vai acelerar o processo de uma doença inflamatória. Então, uma dieta anti-inflamatória, ela é como um remédio para combater a inflamação no nosso corpo. E uma crença que existe é que a inflamação sempre é ruim. Eu estou inflamado, isso é muito ruim. Embora tenha muitos efeitos desagradáveis, a inflamação ela é uma resposta imunológica do nosso corpo.
Quando o invasor estranho entra no nosso corpo, pode ser bactérias, vírus, pólen, alguma poeira que provoca alergia, vai ocorrer uma lesão. E aí as nossas células, elas agem rapidamente. Elas são como um guardião. O sinal é dado que tem algum invasor, as células elas já vão correndo lá para onde está esse invasor para tentar retirar eles do nosso organismo. Então, uma das maneiras que o nosso corpo ele age é podendo ser o espirro ou a tosse para se livrar desse agente agressor. Então, a gente pode sentir quando tem inflamação, dor, inchaço no local. Quando a gente se corta, o corpo produz uma inflamação para que as defesas do nosso corpo vão todas ali para aquele corte, provocar uma inflamação proposital e um inchaço proposital para tentar livrar o corte de bactérias e vírus para que o corte não inflame. Então, a inflamação, ela não é de todo ruim. Então, quando, vamos dizer que a gente se corta, o sangue, ele flui rapidamente para esse local de inflamação e vai produzir calor e vermelhidão. E esses são sinais que nosso sistema imunológico está reparando o tecido danificado, ou então combatendo os invasores. Então, à medida que a cura ocorre, a inflamação vai diminuindo. Agora, porém, a inflamação prejudicial é aquela prolongada e que começa a danificar as células saudáveis, criando um estado pró-inflamatório no nosso corpo. E outro problema é devido a desvios genéticos que fazem com que o sistema imunológico do corpo ele ataque constantemente as células. E isso muitas vezes ocorre nas doenças autoimunes, como lúpus, fibromialgia, esclerose múltipla, artrite reumatoide, diabetes tipo 1 e doença de Crohn. E um estilo de vida pouco saudável, devido à falta de exercício, alto estresse, uma dieta rica em calorias, vai desencadear baixos níveis crônicos de inflamação em todo o corpo, que são chamados pelos cientistas de meta-inflamação. E esse tipo crônico de inflamação de baixo grau, geralmente, quando começa, ele não tem sintomas perceptíveis. Mas com o tempo, essa meta-inflamação vai abrir caminhos para condições crônicas, como as doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, doença hepática não alcoólica, diabetes tipo 2, doença de Alzheimer, vários tipos de câncer, incluindo de mama e de colo. Então, dietas anti-inflamatórias podem ser a chave, pode ser o remédio para eliminar essa condição, essa meta-inflamação. E isso inclui vários alimentos que os pesquisadores comprovaram se interferir nesse processo inflamatório. A pesquisa ainda, eles não sabem ao certo o mecanismo que esses alimentos eliminam a inflamação, mas está comprovado pela ciência que essa lista que eu vou te trazer hoje, se você começar a incluir na tua rotina, você vai estar afastando a inflamação do teu corpo. Vamos ver quem está no chat, quem já chegou aqui na live. Milton Gonçalves, boa noite. Diva Divinha, boa noite. Pilar Vidal, obrigada. Alessandra Cunha, obrigada. Iracema, Luciano, obrigada pelo prestígio, obrigada pelo carinho e por dedicar um tempo aqui para nossa Hora da Saúde. Todos muito bem-vindos. Não esquece de deixar o teu like e compartilhar essa live, porque você compartilhando essa live de hoje, você vai estar ajudando e podendo salvar vidas, porque a maioria das doenças hoje é porque o nosso corpo ele está inflamado. E hoje a gente vai descobrir com maneira simples, sem gasto nenhum, sem coisas caras, como desinflamar nosso corpo. Então, geralmente, os pesquisadores enfatizam a ingestão de uma variedade de frutas, legumes, gorduras insaturadas, grãos integrais, chás, chá verde, café, várias especiarias. A melhor para desinflamar é a dieta mediterrânea, que ela é composta por alimentos
Eu já ouvi muita gente chegando em mim dizendo, Rô, mas essa dieta é muito cara. Tem salmão, tem atum. Não precisa colocar salmão e atum fresco. Compra um salmão de latinha, um atum, ou então outros alimentos que eu vou te falar hoje. É uma das dietas que, se você for fazer a conta, é uma das dietas mais baratas. Porque hoje, o que a gente come de industrializado, eu te dou certeza absoluta que em 10 anos você vai pagar o preço por ter comprado aquela lasanha congelada que custou mais barato do que preparar uma em casa. Tem seu preço essa comida industrializada. Então, um plano de dieta anti-inflamatório, ele destaca vários alimentos comprovados pela ciência, gente, não é uma coisa que eu estou falando da minha cabeça ou que os médicos estão falando. É comprovado já pela ciência que ele diminui essa meta-inflamação. E tem alimentos que provocam essa inflamação crônica, como excesso de carne vermelha, alimentos e bebidas açucaradas, suco de caixinha, o excesso de álcool. E existem 2 tipos de inflamação no nosso corpo, o agudo e o crônico. E a gente conhece mais essa forma aguda de inflamação, que é, como eu falei antes, quando a gente corta a pele, quando a gente bate uma parte do corpo, que fica roxo, inchado e vermelho. Isso é uma inflamação aguda, que está tentando curar o nosso corpo. E essa inflamação, ela é benéfica. Porque se não tivesse essa inflamação, qualquer cortinho, a gente pegava uma bactéria ali e tchau, né? Então, graças a Deus que existe essa inflamação. Então, o nosso sistema imunológico, quando a gente sofre essa inflamação, ele vai enviar um exército de glóbulos brancos, que é o que protege o nosso corpo, para cercar e proteger essa área, criando a vermelhidão e o inchaço que a gente vê. E a inflamação aguda, ela ocorre também quando a gente tem gripe, quando tem resfriado, quando tem pneumonia. Então, nesses casos, a inflamação ela é essencial para expulsar vírus, bactérias que podem nos matar. Então, a inflamação, resumindo, ela é um processo pelo qual os glóbulos brancos, que são a defesa do nosso corpo, eles produzem citocinas que vão lá e vão eliminar bactérias e vírus. Mas em algumas doenças, por exemplo, como a artrite, o sistema imunológico, o sistema de defesa do corpo, ele desencadeia uma inflamação quando não existe nenhum vírus e bactéria para combater. Então, a artrite, a artrose, a gota, é essa mesma inflamação de que quando a gente bate, por exemplo, o joelho, que o joelho fica inchado. Vou usar o joelho como um exemplo mais simples. E na artrite, na artrose, quando ficam inflamadas as articulações, é o mesmo processo inflamatório que o corpo faz quando tenta curar o joelho. Só que você vai entender o que o corpo está fazendo aqui na articulação. Então, nessas doenças autoimunes, o sistema imunológico ele age atacando os tecidos que são normais, como se eles estivessem infectados com vírus, bactérias ou tivessem com danos. Então, a inflamação crônica, essa inflamação ocorre devido à resposta a substâncias estranhas que estão no nosso corpo, como toxinas da poluição, da fumaça do cigarro, excesso de gordura, especialmente na região da barriga, vai criar um processo inflamatório gigante no nosso corpo. Dentro das artérias, essa inflamação aguda, ela desencadeia aterosclerose. Ninguém imaginou que fosse descoberto hoje em dia que a aterosclerose é desencadeada por inflamação no corpo. Então, o acúmulo de placas gordurosas, a aterosclerose é um acúmulo de placas gordurosas com colesterol. E o corpo, ele percebe essa placa como uma coisa estranha, como se fosse alguma coisa estranha. Ele vai lá correndo tentar isolar essa placa de gordura. Mas, se essa parede que está a placa de gordura se quebra,
essa placa de gordura, ela vai romper. Então, o conteúdo se mistura com o sangue, formando o coágulo que vai bloquear o fluxo sanguíneo nas artérias. E esses coágulos que são responsáveis pela maioria dos ataques cardíacos e derrames. Então, Então, essa arteriosclerose, ela inicia, tem a placa de gordura na artéria, o corpo entende essa placa de gordura, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Eu preciso eliminar, isso aqui não é do corpo. Não faz parte do corpo. E vão lá e começam a atacar essa placa de gordura. E aí, o que cobre essa placa de gordura é destruído pelo próprio ataque do nosso corpo. E aí, o que ocorre? Essa placa de gordura se descola da artéria e começa a viajar pelas artérias e até criar os trombos e vários problemas de saúde. Então, tudo começa com a inflamação crônica. E as doenças que incluem a inflamação crônica, que começam com o corpo inflamado, pasmem, doença cardíaca, diabetes tipo 2, asma, doença de Alzheimer, artrite, rinite, artrite reumatoide, psoríase, gota, doenças autoimunes como osteoartrite, fibromialgia, até dor lombar muscular pode ser um excesso de inflamação no teu corpo. Dor muscular no pescoço constante. Eu acordei, tô sempre com torcicolo, não sei porquê. Pode ser as células do teu corpo lá dentro estando inflamadas. Então, tem a fibromialgia, que está comprovado hoje que o gatilho é a inflamação crônica. Sabia que todas essas doenças, elas estão diretamente relacionadas a essa inflamação crônica? Sabia dessa informação? Escreve aí no chat. Você sabia que tudo isso é desencadeado por uma inflamação subclínica? Quem sabia? Me conta aqui no... intestino, diarreia constante é um sintoma de inflamação crônica, tá, Valmir? Milton, boa noite, Milton. Obrigada pela companhia. Com carne e ovo, faço outra live, tá bom, Diva? Boa noite, Pilar. Quem tem esclerose múltipla deve cortar o glúten. Infelizmente, hoje tem muita polêmica sobre o glúten, né? Mas o glúten, ele é uma proteína altamente inflamatória. Então, seria recomendado cortar o glúten, tá? Mas o melhor é sempre consultar um profissional de saúde que consiga conversar com você mais pessoalmente. Boa noite, Luciano. Boa noite, Cleusa. Sabiam dessas doenças? Tem oscilação de glicose e pressão arterial. Então, presta atenção, Rita, presta atenção nessa live, que você fazendo pequenas trocas com esses alimentos que eu vou te passar hoje, como que forma essa dieta anti-inflamatória, pode melhorar a tua pressão alta e a tua diabetes. E eu tenho um caso particular para contar, que para incentivar vocês também. O meu marido, ele sofria de rinite crônica há muitos anos. Nós somos casados há 24 anos. E ele sofria de rinite, assim, sempre. Desde que eu cortei o leite, né, da alimentação dele, e praticamente cortei o glúten, nunca mais ele teve crises, que só passavam com corticoide, tá? Então, por isso que eu trouxe esse vídeo, que eu acho de extrema importância os alimentos anti-inflamatórios, tá? Então, agora eu quero que vocês entendam os sintomas da inflamação. Depois volta na live, nesse pedacinho da live, quando terminar, e aí pega um papel e caneta e anota. Se você tiver 4 ou mais desses sintomas que eu vou listar, com certeza o teu corpo está inflamado. Dá uma olhadinha nas tuas articulações. Elas estão normais? Se elas estiverem vermelhas, inchadas, e quando você toca, você sente que elas estão quentes, é um dos sintomas de inflamação crônica. Então, dor nas articulações,
rigidez articular, não tem mais aquela mobilidade, uma articulação que não funciona tão bem quanto deveria, por exemplo, teu joelho. Não fez nada no joelho, nunca machucou o joelho, não tinha problema no joelho, simplesmente tá difícil levantar e abaixar, tá difícil fazer os afazeres da casa. É um sinal de inflamação crônica. Sabia que a febre é um sinal de inflamação crônica? Vou te contar um caso de uma senhora que eu atendi na farmácia. Ela dizia que todo dia ela disse, ai, Rô, eu acho que eu vou ter que fazer um exame para ver, porque eu passei da menopausa já há 10 anos e simplesmente eu acordo com sintomas, de noite toda molhada, o cabelo molhado, a roupa molhada, e parece que eu tô sempre com febre. Será que voltou os sintomas da menopausa? Aí eu comecei a perguntar a ela, ai, dona Lourdes, qual é a tua alimentação? Taraná, taraná, o que come, o que não come? E eu fiz uma lista desses alimentos anti-inflamatórios. Sabiam que ela estava tão inflamada, o corpo dela tinha aumentado muito de peso. Ela estava tão inflamada que ela tinha febre, sempre uma sensação febril. E às vezes a gente acha que está com resfriado, mas é um sintoma de inflamação crônica. Quem está inflamado sente arrepios, cansaço sem aparência nenhuma, sem causa nenhuma, perde energia por qualquer coisa, enxaqueca. Quem conhece alguém que está sempre com crises de enxaqueca, que não sai da farmácia para comprar remédio para enxaqueca? Eu pergunto qual que é a tua alimentação? Repleta de doces, gorduras. Não que eu não sou radical, não, nunca possa comer, mas a gente não pode fazer dessa alimentação uma regra. E hoje a maioria da população faz essa alimentação uma regra. Então a gente tem que voltar para a natureza, para descascar mais e desembalar menos. É uma frase clichê, mas é a melhor frase para a gente curar nosso corpo. Então as pessoas que fizeram um teste, ficaram sem glúten, sem laticínio, tiraram todos os alimentos químicos, os alimentos industrializados. Sabe o que aconteceu com as pessoas que eu indiquei isso? Em 20 dias, limpando o organismo delas, porque o nosso corpo leva em média uns 21 dias para começar a desintoxicar. Depois de um mês, elas não tinham tido mais uma crise de enxaqueca, pode acreditar em mim. Então, presta atenção, tá com dor de cabeça frequente, pode ser um sintoma que teu corpo tá dando, porque o corpo sempre fala. O corpo grita pra gente. Mas o que a gente faz? Fecha os ouvidos. Vai lá na farmácia que é um remédio. É ou não é assim? Ah, é mais fácil tomar um remédio do que prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. Bom, então, a enxaqueca, depois volta e vê e anota quantos sintomas você tem. Perda de apetite, rigidez muscular. É normal a gente se sentir cansado ao longo do dia, é óbvio, mas a inflamação crônica, ela deixa uma exaustão sem motivo aparente, e a pessoa acha que até está doente. E sabe qual é o motivo? Que o sistema imunológico, ele precisa de muita energia para desempenhar as funções básicas. E um sistema imunológico hiperativo, ele vai esgotar a nossa energia, porque ele vai criar mais moléculas e vai sustentar suas próprias células imunológicas. Então, ao mesmo tempo, o poder do corpo pode estar em se defender do seu próprio sistema imunitário, o que vai ser muito cansativo. Então, ao invés do corpo usar a imunidade para realmente os invasores, vírus, bactérias, ele tem que estar o tempo todo limpando o nosso corpo desse monte de alimentos inflamatórios que a gente consome regularmente. E é isso que vai causar esse cansaço crônico, esse cansaço. Ai, tem pessoas que eu tô sempre cansada, eu tô sempre cansada. É porque o teu sistema imunológico, ele também está cansado. Outro sintoma, erupções cutâneas e problemas de pele. Nunca teve alergia de pele, nunca não é alérgico a nada, simplesmente começa a aparecer. Inclusive, eu descobri que eu estava sensível ao glúten e aos laticínios, que eu
amava queijo, amava queijo. Quando começou a me sair aqui, eu ficava toda vermelha, empipocada, do nada, e eu nunca tive alergia a nada. Cortei o glúten totalmente, cortei o queijo, que eu amo tanto. Desapareceu como que por encanto. E ainda me dava diarreia. Diarreia, sim, de chegar no banheiro e água pura, né? É um dos sintomas também. Então, a alergia, a pele, ela fica muito sensível a esses alimentos anti-inflamatórios. Então, presta atenção. Outros sintomas são os linfonodos, com os nódulos que a gente tem sempre inchados, porque os gânglios linfáticos, eles desempenham um papel importante para combater as infecções do nosso corpo. Então, eles vão atuar como filtro para capturar vírus, bactérias, fungos e todo tipo de invasor que vai se espalhando pelo nosso corpo. E esses micróbios presos e o acúmulo de fluido linfático fazem que os gânglios inchem. Os gânglios a gente tem na axila, tem aqui na garganta, tem atrás do joelho também e na virilha. Então, observe se está sempre com os gânglios inchados, sem estar resfriado, sem estar com outra doença que realmente foi constatada. Pode ser que está iniciando aí uma inflamação escondida no teu corpo. Então, começa a prestar atenção. E se você conhece alguém, faz esse alerta, manda essa live para fazer esse alerta. Então, a febre é um dos sintomas que eu já falei, que o sistema imunológico, ele vai provocar febre. Outro problema, outro sintoma digestivo, que vai com certeza, se a gente está inflamado, ter problemas na nossa digestão. Quando a gente come, fica com a barriga inchada, é um sintoma de inflamação crônica, não é a comida que fez mal, aquele inchaço constante, cólicas abdominais, está sempre com gases, uma hora tem prisão de ventre, outra hora tem diarreia. Esses são sintomas que o corpo está inflamado, que o corpo realmente está inflamado. Então, se você tiver 4 ou 5 mais desses sintomas que eu falei, com certeza o teu corpo está inflamado. Mas quais são os efeitos dessa inflamação para o nosso corpo? Por que a gente precisa desinflamar nosso corpo? Quando ocorre a inflamação, os produtos químicos dos glóbulos brancos, que são de defesa no nosso corpo, eles entram no sangue ou nos tecidos para proteger o nosso corpo dos invasores. Então, eu falei antes que vai causar inchaço, vermelhão. E o problema disso tudo também tá para quem tem artrite. O que acontece com esse excesso de produção de glóbulos brancos tentando defender o corpo? Ele vai atacar a cartilagem da nossa articulação, que é aquela almofadinha que a gente tem para proteger, para não bater o osso com o osso. Então, quem tem inflamação crônica, com certeza em 20, 25 anos, no máximo, vai desenvolver artrite e artrose. Então, presta atenção nesses sintomas. Começou a ter articulação inchada, sem motivo aparente nenhum, sem ter uma doença comprovada, é sinal que o teu corpo está tentando se defender, mandando defesa aqui para as articulações, porque está inflamando. E tem exames ainda para medir a inflamação no nosso corpo. Tem um exame de sangue que ele mede o PCR, que a gente diz, que é a proteína C reativa. Ele é o que marca a inflamação, incluindo a inflamação arterial. Há quase 25 anos, os pesquisadores de Harvard, eles descobriram que homens com níveis mais elevados dessa proteína, do PCR, aproximadamente 2 miligramas por litro, eles tinham 3 vezes mais risco de ataque cardíaco e 2 vezes mais risco de AVC do que aqueles homens que não tinham inflamação crônica. E a inflamação, ela vai ainda afetar todos os nossos órgãos internos. Ela pode afetar os nossos órgãos internos na forma das doenças autoimunes. Nunca atendi tanta gente na farmácia com lúpus, artrite, que é uma doença autoimune,
E eu trabalho nisso, eu sou formada há 24 anos que eu trabalho em farmácia. Essa era nunca teve tanta gente com doença autoimune. Lúpus, por exemplo, que antes quase não se ouvia falar, é por conta da inflamação sistêmica. Então, e ainda a inflamação sistêmica, ela vai causar miocardite, que é a inflamação do coração. Ela pode causar falta de ar ou acúmulo de líquido no pulmão. Então, a inflamação dos pequenos tubos que levam ar até o pulmão vai causar essa falta de ar assim, sem motivo nenhum. E ainda vai causar nefrite, que é a inflamação nos rins, causando hipertensão e insuficiência renal. Às vezes, muitas vezes, nós não sentimos dor nenhuma quando o nosso corpo está inflamado ou quando os nossos órgãos estão sofrendo, porque muitos órgãos, eles não possuem os nervos que enviam o sinal de dor para o cérebro. Então, a inflamação vai passar despercebida, ela vai estar ali. A gente só vai saber quando começa a dar problema no rim, quando a gente começa, até essa semana, a atriz, a Elisângela, né, morreu ela tinha problemas sérios respiratórios, quem sabe já não tinha uma inflamação aí escondida, uma inflamação crônica que piorou o quadro. Então, tudo isso vai inflamando e esses órgãos, eles não têm conexão, não têm nervos de dor que enviam a mensagem para o cérebro. Ó, eu estou sendo inflamado, eu estou com dor, eu estou com dor. O que tem esses nervos é nas articulações que a gente começa a sentir dor, dor nos músculos, por isso que dá fibromialgia, porque os músculos estão todos inflamados e eles começam a disparar sinal para o cérebro. Ó, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui me machucando, em forma de dor. Esse é o grito do nosso corpo. Só que os nossos órgãos internos, nem sempre diz o coração não dói mesmo, gente, não dói, porque ele não tem os nervos lá que vão enviar sinaizinhos para o cérebro dizendo que está com dor, tá? Então, quando alguém disser que está com dor no coração, não é no coração, tá? Não tem dor. Vamos ver o que estão falando aqui no chat. O que vocês estão achando dessas informações? É um pouco assustador, né? Mas é só voltar ao que era quando eu tô com 48 anos. É voltar quando eu tinha 5, 6 anos, 10, que a gente comia fruta de verdade, quando a gente comia pão feito em casa, quando a gente comia feijão feito em casa. Hoje tem feijão em lata para a gente comprar. E as mães hoje, elas vão na farmácia para comprar aqueles alimentos prontos para o bebê, ou dar danoninho, achando que tem mais vitamina do que uma fruta. É um absurdo o que está acontecendo. Por isso de tantas crianças hoje com intolerância à lactose, alergia, intolerância a isso e aquilo, porque deixou de ir para a natureza, deixou de ir para a comida de verdade. Boa noite. Muitas dores no corpo, não tenho diabetes nem pressão alta. Então, Simone, vê aí, depois volta a live lá nesse pedacinho. Se tiver 4 ou mais sintomas que eu falei, pode ser inflamação crônica. Com certeza é inflamação crônica. Mas como a alimentação, ela afeta a inflamação. Os alimentos que a gente ingere todo dia, eles contribuem para a nossa saúde e para o jeito que a gente se sente. E também vai levar à inflamação. Então, certos alimentos vão contribuir, sim, para a inflamação crônica. Que todo mundo, acho que já sabe, que tem vários vídeos, que é o açúcar, gordura saturada, gordura trans, álcool, carboidrato refinado, pão branco doce, batata frita, alimento frito, refrigerante, suco de caixinha, que eu bato sempre na tecla do suco de caixinha, que é um veneno, as comidas congeladas prontas, carne vermelha em excesso e carnes processadas, cachorro quente, salsicha, presunto, peito de peru. Sabia que o peito de peru não é um alimento, ele é um produto alimentício cheio de açúcar, de sal, de glutamato, que provoca vício no nosso cérebro, e de gordura. Ele não tem nada de saudável. Quando eu tinha uns 20 anos, não sei se quem está aí é da minha idade,
ou um pouco mais velho, tinha a moda de fazer dieta. Ai, compra peito de peru, porque é saudável e é light, tu vai emagrecer. Alguém aí é dessa época do peito de peru para dieta, que os nutricionistas indicavam peito de peru dizendo que é saudável? Ele não é alimento. Tudo que o homem coloca a mão não é saudável. Eu estou dizendo coloca a mão, é que ele transforma. Faz o teste. Quem é dessa época? Vamos ver aqui no chat. Magda, tudo que o homem coloca a mão, faz o teste. Compra um hambúrguer do McDonald's e deixa. Tem vários vídeos aqui no YouTube. Deixaram 10 meses fora da geladeira. Ele só ressecou, mas ele não teve nenhum fungo. E aí tem um vídeo no YouTube com uma batata do lado. A batata, ela derreteu de tanto fungo e bactéria. Por quê? Porque ela está viva. Tem alguma coisa errada, então, nesses alimentos. Não é à toa que os profissionais de saúde tanto estão batendo nessa tecla. Porque a indústria alimentar, eu fiz um vídeo, a farsa da indústria alimentar, até tive que mudar o título, porque eu recebi uma restrição da indústria alimentar falando sobre como a indústria alimentar, o que eles colocam ali dentro para viciar a gente nos salgadinhos. Vocês sabiam que quando a lei do cigarro veio para o mundo todo proibindo o cigarro, hoje se restringe muito, não é mais permitido fumar em locais. Quando eu era criança, se fumava em qualquer lugar, até nos restaurantes comendo. A indústria do cigarro, vocês sabiam que ela que comprou a maioria das indústrias alimentícias, por exemplo, aquelas de caixinha, eu não posso mais falar o nome, para não ser processada depois, de lasanha congelada, que os famosos fazem propaganda dizendo que é saudável. As indústrias de cigarro, antes de quebrar, foram lá e compraram as indústrias alimentícias, porque eles sabem muito bem como enganar a gente, eles entendem de marketing. Vale a pena dar uma olhadinha naquele vídeo que eu fiz, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês entenderem como eles manipulam a gente. Até eu fiquei surpresa com a pesquisa que eu fiz, porque metade eu não sabia. É incrível o que eles colocam ali dentro e como o marketing, porque a indústria do cigarro, ela fazia a gente achar que o cigarro era saudável, que era ótimo, era um estilo, tá fumando, né? Então, eles entendem muito bem de marketing. Dá uma olhadinha depois ali no vídeo. A margarina é um veneno. Por que ela não precisa de geladeira? Isso é normal? Um alimento ficar fora da geladeira e não apodrecer? Não é, né? A lista é enorme. Aí eu fiz vários vídeos sobre isso. E até uns inscritos colocaram assim: tá, Rô, mas eu não posso mais comer nada, agora é só comida para rico. Gente, a comida natural é a mais barata. O feijão com arroz, o que é o caro? É o salgadinho, é a bolacha recheada, é o pão comprado. Vocês concordam comigo? É o presunto, é o queijo, é a mortadela. Pega e bota um pedaço de carne, então, no sanduíche. Pega e bota um pedaço de frango, não precisa ser peito de frango. Aqui em casa eu pego o frango, eu compro o frango inteiro, aquele orgânico, coloco na panela e deixo cozinhar até derreter tudo. Aí tiro os ossos e desfio aquilo ali. É aquilo ali que a gente bota dentro do sanduíche. Não precisa comprar peito de frango. Isso também é outra bobagem da indústria, né? Para vender mais aquele franguinho cortadinho, que é mais saudável. Não, comida é comida. O melhor é aquele frango duro, que tem que ficar uns 3 dias ali no fogão cozinhando. Esse é o saudável. Faz isso. Substitui a comida natural. Essa sim é barata. Quanto que custa uma pizza aí na tua cidade? Coloca aqui no chat. Quanto que custa? Qual alimento ia ser mais barato? Fazer uma janta com um prato de feijão, arroz e ovo e salada? Ou comprar uma pizza? Então, não tem desculpa. O alimento é muito mais barato. Quanto que custa a fruta? Comparando com salgadinho, com bolo. Fica aí o questionamento. Tá? Eu não... o que eu quero passar é o que eu trago para a minha vida e que eu vi mudar vidas, principalmente quando eu fiz o curso de terapia ortomolecular, que a minha professora era topzera das galáxias.
e ela há anos e anos e anos atende, a Vanessa Anguinoni, ela atende como terapeuta ortomolecular, é uma das top, e tem o Samuel Dalelache, tem o Dr. Lair Ribeiro, que eu fiz curso com ele também. Então, é só olhar esses grandes, eles são abafados pela mídia, porque a indústria alimentar, ela quer, ganhar nosso dinheiro, e é muito mais caro dar um danoninho para a criança do que dar uma maçã. Concorda ou não concorda comigo? Então, a moral disso tudo é descascar mais e desembalar menos. É claro que de vez em quando a gente vai comer uma batata frita, não é radicalismo, vai tomar um drink, mas o problema é que isso virou rotina. Quando eu era criança, a minha mãe comprava iogurte só na sexta-feira, e era um para mim e para minha irmã, e um chocolatinho para mim e para minha irmã. Só. Hoje em dia, as mães trazem para dentro de casa, começam inflamando a criança quando a criança está ali 2, 3 anos. Então, fica esse questionamento aí, e para a gente difundir isso aí, para que mais pessoas saibam, porque eu ouvi a entrevista de um médico que se a gente voltasse a comer só produtos naturais, nós reduziríamos o excesso de pessoas doentes nos hospitais em mais de 40%. Veja bem, isso é um dado alarmante. E as pessoas estão ficando cada vez mais doentes por culpa própria, né? Então, eu não estou radicalizando, mas tornar isso esporádico. O sábado de noite, legal, quer comer uma pizza com cachorro-quente, com um lanche, ótimo, mas não tornar isso uma rotina, não tornar... Eu sei que os alimentos industrializados, eles são mais práticos também, né? A gente chega em casa, tá cansado, mas depois que eu comecei a entender, depois que eu comecei a fazer doutorado e esses cursos todos de terapia ortomolecular, hoje eu olho para aquela caixinha de lasanha no mercado como se fosse uma caixa de veneno. Então, eu nunca mais comprei, né? E até fico, assim, quando eu olho as mães ali enchendo o carrinho, as crianças escolhendo o cardápio da semana de comida congelada. Então, a maioria das pesquisas disponíveis hoje, ela concentra-se em alimentos e padrões alimentares que estão associados a essa inflamação crônica. Então, uma dieta anti-inflamatória, ela vai ajudar a exterminar essa inflamação crônica. O que vocês têm para me falar disso? Vocês também ficam horrorizados com essa inversão de valores? E essa inflamação, realmente, ela está comprovada que vem das gorduras saturadas, dos açúcares refinados, do sal em excesso, da farinha branca, que é com pouco nutriente, pouca fibra, pouco fitoquímico. E essas dietas, além de tudo, elas são ricas em calorias e alta carga glicêmica, então levam a picos muito grandes de açúcar no sangue, vão levar a resistência à insulina, diabetes tipo 2 e ganho excessivo de peso. Eu não sei se vocês conhecem alguém, mas eu atendi várias pessoas já. Não tem ninguém com diabetes na minha família, só eu que tenho essa praga. Bem assim, por que eu tenho essa praga? Começa a fazer o histórico alimentar dessa pessoa. A vida inteira passando com produtos inflamatórios. É óbvio que a conta vai chegar. Então, os estudos demonstraram que as dietas ocidentais estão associadas ao aumento desses marcadores sanguíneos da inflamação. Então, uma ligação séria, tem uma ligação séria e direta à inflamação e à exposição. A inflamação tem uma ligação direta também com os poluentes que produzem muitos radicais livres no nosso corpo, que vão oxidando e vão danificando as moléculas. Então, a arteriosclerose que eu falei antes, é uma condição onde esses radicais livres vão oxidar as partículas de LDL, que é o colesterol ruim, e vão afetar o nosso sistema imunológico.
E uma dieta que é a vida inteira rica em gordura saturada e colesterol, além de aumentar o colesterol ruim, ela vai causar esse estado inflamatório crônico. E vai acumulando ácidos graxos, gordurinhas, principalmente na barriga, devido ao excesso de açúcar, devido ao excesso de gordura. E essa gordura em excesso vai piorar ainda mais a inflamação, incluindo a inflamação no pâncreas. E o pâncreas inflamado, ele vai levar resistência à insulina, vai levar a diabetes, vai levar a um câncer de pâncreas. Então, a combinação de carregar a gordura corporal extra, que é a gordura da obesidade, e ainda continuar comendo gordura saturada e açúcares, vai aumentar cada vez mais o dano dentro da célula, aumentando a atividade das células imunológicas. Mas como reduzir isso tudo no nosso corpo? A gente pode começar com pequenos passos. Pequenos passos salvam vidas. Pequenas mudanças na dieta vão já começar a ajudar e muito. Além de evitar esses alimentos que a gente falou antes, pró-inflamatórios, a gente precisa adotar uma dieta anti-inflamatória. Ainda bem que existem vários alimentos anti-inflamatórios para desinflamar o nosso corpo. E como funciona essa dieta anti-inflamatória? Ela vai regular a tua pressão, vai regular o açúcar no sangue, vai te fazer perder peso, vai baixar teu colesterol ruim. Tá com o fígado inflamado, é inflamação crônica. Segue essa dieta por 1 mês, depois faz teus exames de novo. Vai se surpreender com os resultados. E essa dieta, hoje, antigamente se falava dieta em restrição calórica, né, em contar calorias. Hoje, os pesquisadores afirmam que com uma dieta comendo mais comida de verdade e não contando calorias, vai ter emagrecimento com certeza. E ela também não limita o tamanho das porções. Não é aquela porção, uma porçãozinha disso, uma porçãozinha de carne, não. É alimento de verdade. Então, tem vários alimentos anti-inflamatórios para consumir todos os dias. É uma variedade infinita, eles são super protetores, vão aumentar a tua imunidade. Tem vários fitoquímicos, antioxidantes, fibras que vão prevenir o estresse na nossa célula e vão melhorar a microbiota intestinal. Por isso que quem tem o corpo inflamado tem tanta diarreia e dor de barriga. E a dieta anti-inflamatória vai regular a tua digestão e vai diminuir as células adiposas no nosso corpo. Então, já anota os alimentos mais anti-inflamatórios, segundo as pesquisas que eu encontrei. Eu trouxe essa lista baseado em pesquisas científicas. Depois, como todos os vídeos, está o link aqui embaixo na descrição. E é uma lista de vários alimentos. Claro que existem outros, mas esses que eu trouxe, que são considerados pelos pesquisadores os mais anti-inflamatórios. A gente vai começar com o tomate. Eu já sei que vocês vão botar aí no chat. Tomate é puro veneno. Tomate é puro veneno. Ok. Compra orgânico. Aqui do lado de casa tem uma feirinha de orgânicos. Não tem veneno. Hoje em dia, para ser orgânico, tem que ter o certificado. Ou então, compra o tomatinho cereja. Ele tem menos veneno que os tomates normais. O tomate é considerado hoje um dos alimentos mais anti-inflamatórios, devido a vários compostos bioativos, mas principalmente o licopeno. O licopeno é o que dá aquela cor vermelha no tomate. E o licopeno, ele tem várias propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ele vai reduzir a inflamação, ele é rico em vitamina C, que é outro antioxidante que contribui para reduzir a inflamação e neutralizar os radicais livres, que vão proteger as células contra a inflamação. O tomate, ele é rico em ácido fólico, que ele tem um papel crucial na redução da homocisteína. Mas o que é isso, Rô? É um aminoácido que, quando em excesso,
ele vai causando inflamação vascular em todo o sistema vascular. E o tomate também tem fibra, que vai ajudar a promover uma digestão saudável. Vai prevenir a inflamação crônica, devido à quantidade de licopeno que ele tem. Porém, tem um pulo do gato. O tomate cru, a gente praticamente não tem o benefício do licopeno. Para a gente ter o benefício, o tomate precisa ser cozido. Aqui em casa se gosta muito de salada de tomate crua com cebola. Então, o que eu pensei? Tá, mas a gente tem que, para aproveitar os benefícios, tem que comer ele cozido. Pega o tomate, pega uma frigideira antiaderente e aquece ele, até ele ficar cozidinho dos dois lados, não desmanchando. Ali tu já ativou o licopeno. Aí deixa esfriar e pronto, bota na salada. Aí sim você vai estar ingerindo o licopeno. Porque com o tomate cru, ele não, vamos dizer assim, não é ativado. Então, o melhor é ele cozido. Fazer molho de tomate, ou então, como eu falei, né? Esquenta ele dos dois lados. Aí, já ativou o licopeno. Deixa esfriar, faz tua salada, ou bota no sanduíche, da maneira que você quiser. Faz, por exemplo, um guacamole, que é com abacate, que é outro alimento anti-inflamatório. Mas agora a gente vai para o outro alimento anti-inflamatório, segundo os pesquisadores, o azeite de oliva extra virgem. Ele é reconhecido e comprovado pelas propriedades anti-inflamatórias que ele tem. Ele tem uma qualidade excepcional, porque ele é extraído a frio. E aí vai ter ausência de produtos químicos na produção. Então, vai preservar os compostos bioativos presentes no azeite. E um dos principais compostos responsáveis pela ação anti-inflamatória do azeite é o ácido oleico. Ele é um tipo de gordura monoinsaturada que vai atuar de várias maneiras combatendo essa inflamação crônica. E o azeite de oliva, ele é rico ainda em antioxidantes, polifenóis, vai proteger a nossa célula contra o estresse oxidativo, vai reduzir a inflamação crônica e é cheio de vitamina E, que é um dos maiores antioxidantes e anti-inflamatórios que tem. E vai reduzir a essa resposta inflamatória do organismo, dando aquela ajudinha para o nosso organismo desinflamar. Então, é muito importante começar a usar o azeite de oliva. Ele tem um detalhe, ele não pode ser aquecido mais que 220 graus, e daí ele vai oxidar. Então, se você quiser cozinhar com ele, pode cozinhar, mas uma temperatura bem baixa, não deixa subir muito, não usa a chama do fogão, aquela maior, tá? E eu li um estudo, um artigo científico, que foi feito uma comparação, olha que interessante, entre uma porção de batata frita, que foi frita no óleo de soja normal, e a porção de batata frita, que foi frita numa temperatura até 200 graus, no azeite de oliva. Depois, os pesquisadores, eles mediram nas duas porções os dados nutricionais e fizeram os testes para ver qual que tinha oxidado mais. Vocês acreditam que daí está uma forma saudável de comer batata frita? Frita no azeite de oliva? Vou deixar o link da pesquisa do estudo aqui embaixo também. Tá aí uma forma para quem ama batata frita como eu amo batata frita, mas não, detalhe, não pode ser aquela já pré-pronta, né? Que aquela tá cheia de conservantes, edulcorantes e óleos e gorduras saturadas. Fazer a nossa batata mesmo em casa. Então tá aí liberado para quem ama batata frita, faz no azeite de oliva, que tornou aí a batata frita saudável. Agora, vegetais de folhas verdes. Couve, espinafre, brócolis, couve-flor. Sabia que o brócolis, couve-flor, na verdade, é tudo da mesma família, é tudo praticamente a mesma coisa. E esses vegetais verdes, tem o espinafre também, a selga, são excelentes para quem quer desinflamar o corpo. Eles têm várias propriedades anti-inflamatórias. Tem flavonoides, carotenoides,
que vão reduzir a inflamação. Ainda tem vitamina C, tem vitamina E, e eles vão ajudar a combater o estresse oxidativo e vão ajudar a melhorar e equilibrar a microbiota do intestino, reduzindo a inflamação que está associada à inflamação crônica. E esses vegetais verdes escuros, eles são ricos em folato, que é uma forma de vitamina B, que vai desempenhar um papel muito grande, de novo, na redução da homocisteína, que é aquele hormônio que eu falei antes, que quando está em excesso, vai aumentar a inflamação vascular das nossas artérias. Então, você pode incluir na sua rotina diária esses alimentos, porém, também tem um segredinho para você aproveitar. Quanto mais cru você consumir, melhor, para aproveitar todos os nutrientes. Normalmente, quando a gente aquece esse tipo de alimento, a gente perde os nutrientes. E eu vou deixar um link de um suco de couve com maçã, que a maçã vai mascarar ali o sabor da couve para depois você fazer. E outro truque também, para quem não suporta o sabor, por exemplo, de brócolis cru, ou já não suporta nem do cozido, imagina do cru. E quem não suporta também o sabor da couve crua, que só come a couve refogada, aí você vai estar aproveitando só a fibra dela, porque os outros nutrientes, a maioria já foi embora com o cozimento. O que eu indico? Para você acostumar o paladar, pega a tua couve ali que você refogou e começa a colocar em partes um pouco da couve crua. Hoje eu vou colocar 1/3 de couve crua, até o teu paladar acostumar. Eu amo couve crua, hoje eu só como couve crua. Outra ideia também, depois do teu feijão pronto, na hora de servir no teu prato, coloca um pouco de couve picadinha crua ali. Não vai interferir no sabor do feijão e você não vai sentir o sabor da couve. Faz esse truque e depois me conta, para começar a consumir os vegetais crus. Faz a mesma coisa com o brócolis, tá? Pode fazer também assim com o feijão. Agora, outro alimento que eu já sei que tem muito, já fiz vídeo, tem muita gente que falou nos comentários, mas é muito caro, é muito caro, é muito caro, que são as amêndoas e nozes. Mas antes de começar a falar dos benefícios anti-inflamatórios, eu quero falar que é 1 ou 2 por dia. Não é 5, 6, 7, 8, não. Como eu falei ontem no vídeo, ou na primeira live, agora não me lembro, é a continuidade. Então, se você comer uma noz por dia, ou uma amêndoa por dia, você vai estar dando aquele boom para afastar a inflamação do teu corpo. Tem várias pesquisas científicas que o ácido oleico que tem nas nozes e nas castanhas, eles são uma potente bomba anti-inflamatória. Uma pesquisa no Journal of Nutrition mostrou que a inclusão de dieta, que a inclusão de amêndoa na dieta vai diminuir o PCR que eu falei antes, que é o marcador de inflamação, principalmente nas artérias. E é uma excelente fonte de antioxidantes, tem vitamina E, tem selênio, que vão combater o estresse oxidativo e vai dar mais um boom para desinflamar o corpo. Outro estudo que eu tive acesso comprovou a capacidade antioxidante dessas pequenas sementes. Então, vai desinflamar teu corpo e, além de tudo, as castanhas e amêndoas são ricas em magnésio. E o magnésio desempenha um papel crucial para desinflamar nosso corpo. Então, é uma estratégia muito saudável, respaldada pela ciência para combater a inflamação e promover saúde. Não esqueça, é 1 a 2 ao dia. E isso aí não vai ser caro. Acho que eu fiz o cálculo, vai ser 50 centavos cada uma. Então, dá uma olhadinha aí na sua cidade para começar, se você quer desinflamar teu corpo, começa a incluir nozes e castanha. Também cuida do lugar que você compra. Já comprei em muitos lugares que elas tinham aquele gosto de mofo. Não compra, porque o mofo, ele pode causar danos no nosso fígado. Vou tomar uma aguinha. Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso?
Agora eu vou para outro alimento muito anti-inflamatório, que também já sei que, vamos dizer, é muito caro. É o salmão, é os peixes que têm ômega 3. Então, coma peixes pelo menos 2 vezes por semana. Os peixes gordurosos. O que tem ômega 3 também, que eu pesquisei, são as anchovas, tem no linguado, eu já falei no outro vídeo, tem na sardinha e no atum. Pode ser de latinha, tá? Mas a latinha tem que ser aquela conserva com óleo, não pode ser com água, que daí sim vai ter mais ômega 3. E se você quiser também, coma linhaça, ou o abacate também é cheio de ômega 3, ou então invista num suplemento, que esse sim, ele vai varrer a inflamação do teu corpo. O ômega 3, ele vai agir interrompendo a produção de várias substâncias químicas no nosso corpo que estão produzindo a inflamação. Então, ele age direto lá na inflamação e ele vai diminuir com isso os riscos de AVC e inflamação até cerebral, que está associada ao Alzheimer, segundo os pesquisadores e reumatologistas. Como o nosso corpo não produz ômega 3, a gente precisa obter dos alimentos ou então de suplementos. Aí fica a teu critério, fica a teu bolso. É claro que eu sempre digo que é muito melhor a gente obter as vitaminas, sais minerais que a gente precisa dos alimentos. Mas, vendo o preço do salmão e do atum, não sei como é que é aí na tua cidade, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Como é que é o preço aí? Aqui em Itajaí, Santa Catarina, apesar de ser uma cidade pesqueira, ele é um preço muito salgado. O salmão tá R$ 100 o quilo, né? Limpar os tomates no bicarbonato, deixar por 1 hora fechado, imerso na água. E outro, olha, ótima dica da Dorothy. Obrigada, Dorothy. Quem tem hipotiroidismo não deve usar a couve, tá, Dolores? Não deve usar a couve, porque ela interfere ali na medicação. Isso aí, para tornar viciante. Então, invista em algum suplemento de ômega 3. Hoje tem tantas marcas boas aí, que esse sim vai varrer a inflamação do teu corpo. E outros alimentos também, como as frutas vermelhas, morango, mirtilo, cereja, ameixa vermelha, aquelas ameixas bonitas vermelhas, várias outras frutas, laranja. A gente deve comer pelo menos 1 a 2 xícaras de frutas cortadas por dia para aumentar a ação antioxidante e varrer a inflamação no nosso corpo. Todas as frutas, gente, elas têm compostos anti-inflamatórios que são importantes para proteger nosso corpo contra essas doenças inflamatórias, diabetes, doença cardíaca, até certos tipos de câncer. Embora todas as frutas, elas são ricas em nutrientes, as que mais têm recebido atenção nas pesquisas, pelo que eu achei, assim, as pesquisas de ponta, que tem mais ação anti-inflamatória, são as frutas vermelhas. Os morangos que eu falei, a amora, os mirtilos, e eu sei que também mexe um pouco no bolso, né? Mas como eu falei das nozes e das castanhas, é uma ao dia, uma fruta, porque elas são muito ricas em fitoquímicos, como as antocianinas e o ácido elágico. Então, isso está por trás da ação potente anti-inflamatória do nosso corpo. As pessoas acham que, nossa, é muito caro, mas é um por dia. É muito mais barato do que aquela bolacha recheada. Vai te proteger de doença de Alzheimer, de diabetes. Coma também maçãs. Aquela frase, coma uma maçã por dia e se livre do médico, é verdade. E eu tive acesso a uma pesquisa que ela incluiu 35 mil mulheres que fizeram a pesquisa com elas e descobriu que o consumo diário dessa fruta e de peras também estava associado a uma menor morte por risco de doenças cardíacas. Então, os principais compostos da maçã, que são a fibra, a vitamina C,
pectídeo, polifenóis, tem ação anti-inflamatória potente e aumentam as bactérias benéficas do intestino, ajudando a aumentar a imunidade. Outro tipo de fruta também muito anti-inflamatório são as frutas com caroço. Cereja, pêssego, damasco, ameixa, são exemplos dessas frutas que têm uma variedade de fitoquímicos muito grandes. Quanto mais colorida, mais fitoquímico tem. E as cerejas ficaram no topo do bolo. Realmente que elas são as mais benéficas para reduzir a inflamação corporal, porque elas têm a maior quantidade de compostos fenólicos, que são associados para reduzir a inflamação. Então, as cerejas são as mais benéficas. Olha, é uma bênção quem tem um pé de cereja em casa, quem consegue produzir cereja, porque tá afastando todos os tipos de doença do corpo. Claro que tendo um estilo de vida saudável junto. Mas também a gente pode incluir laranja, limão, lima. Eles contêm vários compostos, como potássio, vitamina E, e são ricos em fitoquímicos anti-inflamatórios. Eles têm flavonoides e carotenoides que vão varrer a inflamação do nosso corpo. Existem várias pesquisas científicas comprovando o benefício das frutas cítricas como protetoras para o nosso corpo e afastando a inflamação. Outra fruta também que está no topo da pesquisa são as romãs. Elas contêm grande quantidade de vitamina C, de potássio, de fibras e tem um alto teor desses fitoquímicos potentes, como as antocianinas, e elas têm resveratrol, assim como a uva escura. Toda a uva escura, assim como a romã, tem esse bendito desse resveratrol. Gente, se vocês puderem escolher, se vocês gostam de uva, escolham as uvas escuras. É mais barato que a romã. Concordam comigo? Não sei o preço da romã aí na sua cidade, mas aqui em Itajaí é difícil, a gente pesa no bolso comprar romã, porque a romã, para ter o benefício, aí sim a gente precisa comer meia romã. Então, troca por uva escura. E um detalhe, coma a uva com casca. Tá ali a magia do anti-inflamatório, que tá ali o resveratrol. Na uva branca, praticamente, infelizmente, não tem o resveratrol, que é benéfico. Então, quando você for optar, uva escura e uva com casca. Claro que limpa bem, como a nossa amiga aqui do chat deu a dica de colocar também molho em bicarbonato de sódio para tirar os agentes agrotóxicos. Outro alimento que vai varrer a inflamação do teu corpo é a chia. Quem assistiu o meu vídeo sobre a semente de chia, depois assiste, que eu ensino a fazer um preparado, não dá para dizer que é um pudim, mas é um preparado ali com chia para substituir o almoço ou o jantar, o café da manhã, o que você preferir. E tem a maneira certa de consumir a chia naquele vídeo. A chia não pode ser consumida de qualquer maneira, senão a gente não consegue absorver os nutrientes dela. Depois dessa live, dá uma olhadinha no vídeo da chia para você entender. Tem muitos comentários lá. Que bom que tu colocou eu consumir a chia sempre de maneira errada. E consumindo de maneira errada a chia, sabe o que acontece? A pessoa só ganha peso. Tem muitas pessoas que começaram a consumir chia com as dietas da moda, a chia emagrece, a chia emagrece, a chia emagrece, e não emagreceram porque não comeram do jeito certo. Então, depois você dá uma olhadinha lá naquele vídeo. E a chia, ela tem tantas pesquisas científicas comprovando as propriedades dela anti-inflamatórias que eu fiquei, assim, pasma. Ela tem vários bioativos que vai se tornar uma escolha muito acertada para quem quer começar a desinflamar e sabe por quê. Não pode comprar salmão, não pode comprar atum, invista na semente de chia. Ela é riquíssima em ômega 3, que é um dos maiores anti-inflamatórios que existem. Várias pesquisas, e uma delas publicada no Jornal de Nutrição e Ciência, indicaram que incorporar a chia regularmente na dieta vai diminuir aquele PCR que eu falei antes, que é o marcador da inflamação.
e ela é rica em polifenóis, então ela vai neutralizar os radicais livres que causam danos para o nosso corpo. Tem outro estudo também que a chia, ela comprovadamente, ela melhora a saúde de todo o trato gastrointestinal, reduzindo a inflamação no intestino. Ela tem vários minerais também, como magnésio, que vai ser uma bomba anti-inflamatória para o nosso corpo, mas ela tem um truquezinho para ser consumida, tá? Então, ela é uma estratégia muito saudável para quem quer desinflamar o corpo, por conta dessa bomba anti-inflamatória que ela tem. Vocês consomem chia, gostam de consumir chia, têm o hábito de consumir chia? Já me conta aqui no chat, quem gosta de chia, como que você consome a chia? Pega a chia e joga em cima do iogurte ou da salada? Não é bem assim. Não é bem assim que se consome. Depois dá uma olhadinha lá no outro vídeo para você entender como que tem que preparar a chia para consumir ela. Você pode também usar como anti-inflamatório o café. Eu tenho um vídeo também só sobre os benefícios do café, ele vai te proteger contra a inflamação. A cúrcuma, tem vários vídeos no YouTube, eu tenho vários vídeos como fazer água de cúrcuma, como consumir da maneira certa, que a cúrcuma precisa ser consumida com uma fonte de gordura e com piperina, para daí sim a curcumina ser absorvida. A curcumina, hoje, ela já virou medicamento. O nome do medicamento é Motori, é a cúrcuma longa. E é medicamento com prescrição médica de tão potente anti-inflamatório que a cúrcuma é. Então, os pesquisadores foram a fundo, principalmente para quem tem artrite, artrose, fibromialgia. Vale a pena você investir e começar a usar a cúrcuma aí na tua rotina diária. Faça uma água, um shot de cúrcuma. Pega meio copo de água, coloca uma colherinha ou meia colherinha, por exemplo, de óleo de coco, coloca uma colherinha de cúrcuma, cuida para não comprar cúrcuma com maisena, que tem muita cúrcuma adulterada. Coloca, moe em cima na hora um pouco de pimenta preta, mistura bem e toma esse shotzinho de manhã. Em 15 dias teu corpo tá desinflamado. Claro que associando aos outros alimentos, né? Não existe milagre, mas é importantíssimo para quem quer desinflamar o corpo. Outro alimento que é super anti-inflamatório, relatados pelos pesquisadores, é o gengibre. O gengibre, ele tem propriedades anti-inflamatórias e várias pesquisas comprovam isso. Ele tem o gingerol. O gingerol, ele sim, ele vai desinflamar, vai combater os radicais livres, combater o estresse oxidativo. E já antes que vocês escrevam aqui no chat, eu tenho pressão alta, não posso comer gengibre. Fiz um vídeo também com todas as pesquisas científicas. Está comprovado que o gengibre, ele pode ajudar a baixar a pressão, ele tem efeito hipotensor. O que acontece muitas vezes que as pessoas acham que aumenta a pressão? Ele acelera um pouco o metabolismo e ele pode acelerar um pouquinho o coração na primeira meia hora que a gente toma, mas depois isso estabiliza. Então, na verdade, não é alguma outra coisa que está aí na tua alimentação que está aumentando a pressão, ou então alguma coisa que você associa junto com o teu consumo de gengibre. Mas depois vai lá e olha esse vídeo, tá cheio de pesquisa científica e explica realmente o que o gengibre faz no nosso corpo. Ele alivia a inflamação. Vocês sabiam que teve um grupo de pesquisadores, eles estudaram 10 mil pessoas por 5 anos, que tinham artrite e artrose grave, que estava sem praticamente mexer. E eles administraram suplementos de gengibre a essas pessoas. Vocês acreditam que no final desse período da pesquisa, as pessoas recuperaram o movimento em 60% das articulações com o suplemento de gengibre, além de emagrecerem e desinflamarem o corpo? Fica a dica, não precisa ser o suplemento de gengibre, eu sou sempre a favor do alimento. Assim como eu recebo vários pedidos de indicação de suplemento de cúrcuma, eu digo, eu prefiro que você vá lá na feirinha, tá lá teu suplemento in natura, né?
É muito melhor para a nossa saúde a gente usar os alimentos ao invés de ir na farmácia, porque é o lema do canal, né? Quem me acompanha sabe, menos a farmácia e mais a natureza. Então, o gengibre e a cúrcuma, eles são remédios mesmo para desinflamar o corpo, principalmente para quem tem dor articular, dores musculares, para quem tem fibromialgia. Começa a usar gengibre, gente. Um detalhe, quem toma anticoagulantes orais, varfarina, quem toma S para afinar o sangue, precisa ter cuidado na dose. Não pode exceder a dose, porque vai interferir na medicação. Outro alimento anti-inflamatório que você precisa começar a consumir é o chá verde. O chá verde, ele está comprovado por várias pesquisas que ele é um dos maiores anti-inflamatórios, tem extensas pesquisas, ele é cheio de catequinas, que são bioativos que reduzem a inflamação. E pessoas que começaram a consumir o chá verde, nessa pesquisa que foi feita, depois de 30 dias foi feito o exame, elas reduziram os marcadores inflamatórios, o PCR, sabem quanto? Em 60%. Eu tomo chá verde faz muitos anos. Ao invés de tomar café de manhã, uma xícara de café, eu tomo uma xícara de chá verde. Então, começa a colocar na tua rotina um chá verde. No chá da tarde, quer tomar um chá, toma um chá verde. Chá verde, você pode fazer ele e diluir em água, como eu faço a água de cravo, a água de canela, a água de hibisco, agora eu inventei de fazer para não ficar tão concentrado, porque o chá às vezes é muito concentrado, pode dar um mal-estar no estômago. Então, o chá verde, ele libera proteínas que vão ajudar a combater a inflamação. Tá aí a lista, é extensa, tem vários outros alimentos, claro, tem a linhaça, também tem um vídeo da maneira certa de consumir a linhaça, também é anti-inflamatória, mas eu peguei o que os pesquisadores mais têm publicações científicas a respeito desses alimentos. Além dos alimentos, eu não posso deixar de falar, 30 minutos de exercício moderado por dia, na maioria das semanas, ou seja, 5 vezes por semana, está comprovado cientificamente que vai ajudar a desinflamar teu corpo. Ele vai diminuir a inflamação crônica, diminui o estresse crônico. O estresse crônico libera os hormônios que vão exercer uma pressão extra no sistema imunológico, fazendo a gente se sentir pior ainda. E os exercícios, eles podem ajudar muito a aliviar o estresse. Escolha um que você gosta. Caminhar, andar de bicicleta, fazer yoga, correr, não sei, escolha um que você gosta, vai fazer um bem enorme para a tua saúde e vai contribuir junto com esses alimentos para que você desinflame. Agora é a hora do chat, vamos lá? Vamos ver o que o povo está falando. E aí, o que acharam da live? Gostaram? Já sabiam dessas informações? Sabiam que essas doenças todas têm origem na inflamação crônica? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Um beijo para todos, para a Sônia, um beijo para a Dorothy, beijo, beijo Dolores, beijo Mada Café, Maria do Céu, Sueli, Pilar, Reinaldo, Fátima, English, Bia, Miriam, Maria, Simone, Rita de Cássia, Deca, Dorothy, Auriele, Cleusa, Iracema, Alessandra, Pilar, Diva e a todos que tiveram comigo por toda essa live. Agradeço demais por tirar um tempinho para me assistir. E aqui o canal não é meu, é nosso. Um beijo no coração de vocês, um beijo da Rô. Até a próxima live. Não percam. Fui!